Estamos encerrando uma série, um novo tempo, apesar dos castigos. E, como digo sempre, espero que o Espírito de Deus possa, através das minhas expressões, através dos meus pensamentos, tocar você. Que hoje à noite não seja apenas um momento de reunião, não. Que seja de fato um momento de transformação, de mudança, de fato um novo tempo. Que o Espírito Santo possa falar em meu coração e também falar em seu coração. Que hoje à noite, de fato, nós possamos sentir, instaurar, inaugurar esse novo tempo. Que seja assim. Eu estive pensando, nesses últimos dias, pensando sobre a reflexão, e fiquei com a impressão, talvez você tem uma percepção diferente da minha, não tem problema, mas eu fiquei pensando que quando vem a ideia de novo tempo, também às vezes vem a ideia de um novo lugar, um novo espaço. Vem inevitavelmente, principalmente para nós, de tradição cristã, vem a ideia de paraíso. Ela, de alguma maneira, ela apresenta, quando nós pensamos no novo tempo, vem já embutido nisso, a ideia de paraíso. Pensar em um novo tempo é pensar em um espaço. É um processo que rapidamente estala em nossa mente, não sei se na sua, mas na minha estalou durante essa semana. Estava pensando sobre novo tempo, e de repente estalou a ideia de paraíso. E com essa ideia eu quero dividir com vocês um texto que está em Mateus, apenas um verso. Vocês repararam que eu gosto de Mateus 5, né? Mateus 5 para mim é maravilhoso. Mateus 5, verso 5. Eu gosto muito de Mateus 5 porque acho que o Sermão do Monte é uma sintetização do que Jesus queria apresentar como projeto. Que Jesus queria apresentar como uma forma, um caminho de salvação. E eu gosto muito, de verdade. Mateus 5 e 6 são 2 capítulos da Bíblia que eu gosto demais. E hoje, vou aqui em Mateus 5, verso 5, que diz assim, ó. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Donos de tudo que não pode ser comprado. Em outras versões, numa versão mais antiga, para você que cresceu numa tradição evangélica como eu, na versão Almeida, diz assim, ó, abençoados ou bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é uma versão da tradição Almeida, tradições mais antigas. Muitos de nós desejamos o paraíso, desejamos a experiência de estar num lugar de paz, de bonança, de tranquilidade. Nós queremos, de alguma forma, desfrutar disso. A gente corre tanto para isso. Às vezes, inclusive, a nossa luta insistente por recursos financeiros, por ter sucesso, no fundo, o que a gente quer é lá na frente desfrutar de um bem-estar, estar num paraíso bom, gostoso, de bonança, de tranquilidade, de segurança. Isso é uma ideia que está em nós. Mas essa ideia de paraíso não é apenas uma ideia cristã. Muito antes da Bíblia já existia essa ideia de paraíso, já estava na mente humana. No ano mais ou menos 500 anos antes de Cristo, já existia essa ideia. Impérios já tinham essa percepção de paraíso. E isso foi sendo inserido dentro da cultura humana, foi sendo inserido, e aí naturalmente o Jardim do Éden é sim uma percepção de paraíso. Clima ameno, lugar onde tem de
tudo, de recursos, lugar onde não há guerra, há paz, o tempo todo. Normalmente o senso comum vê a ideia de paraíso como uma espécie de prêmio. É um prêmio. Se eu fizer tudo direitinho, conforme manda o script, conforme manda a minha religião, eu terei acesso ao paraíso. Mas nós, em algum momento, por causa da história do Gênesis, ficamos também com a ideia de que perdemos esse paraíso. Perdemos pelo erro de um homem semelhante a nós, perdemos o paraíso por um vacilo de Adão e Eva. Nós ficamos com essa sensação, parece que alguma coisa ficou perdida em algum momento e nós não fizemos nada. Alguém fez. E hoje nós pagamos, temos essa perda. Ficamos com essa sensação. E eu queria te dizer uma coisa, para nós começarmos a pensar já na ideia de um novo tempo. Jesus, o nosso Messias, o Cristo, a partir da sua vida, do partir dos seus dias, a partir de literalmente enfrentar a dificuldade da vida como eu e você, e enfrentar o dia caótico, o castigo, a amargura da vida, diz e está expresso, está consumado. Nós não perdemos nada. Nós não perdemos mais nada porque Jesus, a partir da sua graça, está nos dizendo, o paraíso está entre vocês. Porque é isso que ele diz, o reino de Deus está entre nós. Então não há mais essa percepção de perda. Nós precisamos romper um pouco com essa percepção de perda, pelo menos acredito eu. Nós precisamos romper com isso para abraçar a graça. E isso já é começar a inaugurar um novo tempo. Porque se nós ficamos presos ao vacilo, ao erro, que nem foi que você que cometeu, mas que cometido em algum momento, no passado, nós não podemos desfrutar da plenitude da vida, da companhia de um Deus gracioso que se movimentou em nossa direção, que se encarnou. E isso é algo importantíssimo. Nós precisamos, literalmente, abraçar a graça, porque um novo tempo está colocado. Mas eu gosto da ideia do paraíso. Gosto da ideia do que é colocado no Gênesis. E gosto muito a partir de uma reflexão de um homem, um teólogo chamado Carlos Mesters. Carlos Mesters diz que o paraíso é uma história no passado, mas que aponta para o futuro. Ou seja, o que nós lemos, o que nós vimos no Gênesis, eu e você, podemos construir, podemos inaugurar, podemos literalmente fazer isso acontecer. Isso é algo que está à nossa frente e nós podemos sim construir isso. Por quê? Porque Deus já não habita mais em nenhum outro lugar a não ser o meu e o seu coração. E se Deus habita o nosso coração, nós somos capazes de construir sim a plenitude da vida, porque Ele é sim o rio de água viva que literalmente transborda a existência. Então nós podemos fazer isso, porque Ele está conosco. Então eu gosto muito dessa ideia, e a partir dessa ideia eu gostaria de deixar o primeiro ponto para refletir com vocês, que é, da liberdade nasce sim uma possibilidade. Tomar consciência do bem e do mal é tomar consciência de que somos livres. É isso. Quando nós percebemos que existe bem e mal, que existe dois caminhos, nós nos damos conta de que somos livres, que estamos agora no processo da escolha, onde eu e você decidimos se vamos para a direita ou para a esquerda, se abraçamos as coisas do bem, se literalmente abraçamos e colocamos a nossa vida em direção ao bem,
ou se vamos pelo caminho do mal, ou se vamos pelo caminho da indiferença, ou se vamos pelo caminho, por exemplo, da intolerância. Isso é algo que está posto a nós, está dado a nós, e isso é uma possibilidade, porque ao mesmo tempo que nos assusta, e assusta sim ser livre, acho que essa é a grande crise, por exemplo, na adolescência, onde se vai crescendo e percebendo que agora, a partir desse momento, já não há mais alguém que define caminhos, escolhas. Não, agora é você. Não é mais o seu pai que define, não, agora é você. Isso assusta. Por isso a adolescência é tão difícil. Mas isso também é uma possibilidade de amadurecermos. É uma possibilidade de sermos nobres. É uma possibilidade de ficarmos mais parecidos, semelhantes com Deus de amor. Porque o Deus, também de amor, Ele também faz escolhas. E uma escolha que Ele fez importantíssima é caminhar sempre em nossa direção. Essa é uma escolha dada. Essa é uma escolha que Ele fez. E uma escolha do bem, porque Ele acredita na vida. Ele acredita no ser humano, Ele acredita em você, porque de fato a graça nos alcançou. A ideia de liberdade é algo difícil, complicado. Muita gente já pensou sobre isso e eu queria dividir aqui algumas ideias. Para Descartes, liberdade é a pessoa que age pensando melhor, compreendendo melhor as alternativas que precedem a escolha. Ele pensa nas alternativas que precedem a escolha. Schopenhauer dizia que a liberdade é uma ação humana e todo ser humano é absolutamente livre. Sartre dizia que o homem é, antes de tudo, e não tem jeito, livre. Spinoza tem uma ideia que eu particularmente gosto muito, que dizia, o homem, ele é livre porque isso está de acordo com a sua natureza. É a natureza humana ser livre. Então, nós podemos sim construir o bom e podemos sim construir o que não é bom. E nós podemos fazer isso, inclusive, sem se movimentar. Quando nós olhamos algo que literalmente é antivida, que não aponta para Jesus de Nazaré, quando nós percebemos algo que não demonstram os valores do Cristo, e nós literalmente fazemos cara de paisagem, nós estamos fazendo algo. E nós estamos sim fazendo algo. Fazer cara de paisagem para o que é antivida é ser indiferente para o que mata. E isso é literalmente dizer que não se acredita, que você não tem esperança no projeto de Jesus de Nazaré, porque quando olhamos para o Cristo, percebemos que durante toda a sua vida, encarnado, enquanto homem, igual a eu e você, Ele lutou para quê? Para que o bem fosse de fato cravado no coração da humanidade o tempo inteiro. Então, quando nós, literalmente, lavamos as mãos, semelhante à história bíblica, nós estamos sim fazendo algo. E acho que nós podemos ir por outro caminho. Para mim, liberdade tem muito a ver com uma atitude, com um ato revolucionário. Acho que ser verdadeiramente livre é alguém que está, sim, colocando a sua ação, o seu movimento de vida para atitudes revolucionárias. Processos que mudam a forma, que transformam, que mudam o status quo, que mudam o que está dado. Que esse é um outro problema. A gente vai convivendo com o que não é bom, nós vamos convivendo com o que não traz vida, e por tanto conviver, nós cauterizamos os sentimentos. Passa ou não?
Nós que moramos em São Paulo, passa. A gente fica frio. A gente fica cauterizado. A gente não consegue perceber. Nós não conseguimos perceber, por exemplo, a moça do condomínio que está limpando o elevador que você mora. Nós passamos. A gente passa. Não se percebe que tem um outro ali. E eu estou utilizando a moça que trabalha no condomínio até para não ser tão caricata. Para falar de alguém que está sofrendo. Para falar de alguém que está na rua. Não, não. Eu estou falando de alguém que está ali, é digno, está trabalhando, e nós passamos. E a gente não nota. Nós vamos ficando cada vez mais frios, cauterizados. Penso que nós podemos mudar isso. Nós podemos construir um outro caminho. Nós podemos. Nós podemos construir o caminho que literalmente se preocupa com o outro, que olha para o outro. O caminho do paraíso. Porque Deus, quando construiu o paraíso, mesmo quando houve o vacilo, Ele andando pelo paraíso, pergunta: Adão, onde você está? Eva, onde você está? Essa é uma preocupação. Onde é que você está? Não é indiferente. Não está cauterizado. Não. Está literalmente envolvido. E nós podemos ir por esse caminho. Nós podemos romper com a mesmice da lógica binária, preto e branco, essa coisa que deixa tudo meio cinzento, a vida que não tem mais sentido. Nós podemos romper com isso, nós podemos. Nós podemos literalmente construir algo novo. Acho que a liberdade é como uma composição química. Algo que muda o estado das coisas, sabe? Lembra da aula de ciências? Alguma coisa que você faz que muda o estado, mas a liberdade, esse ato revolucionário, não muda a coisa, muda a gente. Pessoa, muda a vida. E isso é importante, porque nós precisamos começar a ir a essa ação de mudar a vida. Veja, talvez você esteja pensando o seguinte: Will, você é jovem demais, e aí por isso que você está com essa ideia de liberdade tão revolucionária. É próprio dos jovens, né? Inclusive esse ímpeto, um pouco da mudança total. E eu queria te dizer que quando eu falo de liberdade, eu estou falando de ir na contramão, mas não por rebeldia. Não. Eu não estou falando pelo ímpeto da rebeldia. Não, não é isso. É ir na contramão, com um desejo, pulsando no coração, de mudança de história. Porque continuar seguindo o fluxo já mostra que não vai dar em lugar bom. Não é rebeldia. É literalmente sabedoria. Se eu vejo que o fluxo não vai dar em lugar bom, eu paro, freio, dou meia volta e ando na contramão, porque eu quero ter vida e vida plena. E Jesus nos mostra que o caminho que vai para a vida plena é na contramão do que está posto. É a contramão do status quo que luta por poder, pela ganância. É esta contramão, não é rebeldia, é revolução, mas não anarquista, é uma revolução pelo bem e com amor. Você deve estar pensando aí, tá certo. E o que isso tem a ver, por exemplo, com o novo tempo? Eu acho que tem muito a ver. Pensar em liberdade é pensar literalmente em amor. E acho eu que o amor é a maior revolução que pode existir em tempos de ódio. E nós vivemos tempos de ódio. Eu e você vivemos um tempo de ódio ou não? Nós vivemos. Nós vivemos no nosso país um tempo de ódio onde por cor azul ou vermelha
pessoas se batem. Nem sabem por que direito, mas se batem. Pessoas que, por uma radicalidade religiosa, que têm um discurso até bonito, mas matam, destroem a vida. Ou não. Nós precisamos começar a colocar o amor, literalmente, em movimento, para que sejamos a contramão. Porque, num lugar de fluxo, pense você na marginal. Estamos na marginal, cheia de veículos, todo mundo indo para o mesmo lugar, pense no horário de pico, mas não está parado o trânsito não. Está fluindo, está bom, hoje o dia está bom, mas tem muita gente. Se vem apenas uma pessoa andando na contramão, essa pessoa será bloqueada e vai parecer estranho. Mas se mais de um começa a andar na contramão, talvez as pessoas comecem a pensar o seguinte: espera aí, por que eles estão voltando? Porque o caminho está inverso do nosso. Porque ele está literalmente, ou eles estão tentando enfrentar o fluxo normal. Talvez isso desperte as pessoas a também pararem e pelo menos olhar para os lados. Porque ao olhar para os lados, nós nos damos conta que as coisas não estão indo bem. E isso pode fazer com que um novo tempo seja inaugurado. Porque as pessoas podem sim se dar conta e também voltar, andar por outro caminho. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus deixou algo muito claro. Muito claro. Quando as pessoas vinham apresentar para ele algumas questões de regras religiosas, Jesus sempre dava a resposta, e isso está em Mateus também. Mateus 5, se você continuar lendo Mateus 5, você vai ver isso. Jesus dizia o seguinte: sim, ouvistes o que foi dito. É exatamente isso que está na tradição. Porém, contudo, eu, o Filho de Deus, digo de outro jeito. Sábado não pode curar? Pode sim, porque a pessoa precisa. Pode sim. Nós precisamos ter regras. Não. Para a vida, a gente abre mão disso. A gente literalmente abre mão. Jesus deixou isso muito claro. Muito claro. Então, eu quero dividir com vocês essa ideia de amor. Mas não esse amor bonitinho. Quando eu digo amor bonitinho, esse amor das novelas, sabe? Acho que a nossa geração, e principalmente da minha geração para baixo, perdeu um pouco a ideia do que de fato é amor. A gente é muito bom no S2. A gente é bom pra caramba nisso. A gente é bom em demonstrar amor no Facebook. Mas a gente não sabe demonstrar amor na vida real. Não sabe. Então, para tentar dar algumas pistas, ou pelo menos a forma como eu enxergo, algumas pistas do que é amar, eu gostaria de deixar 4 ideias para vocês. 4 ideias. Primeira delas, o cuidado. Nós precisamos ter cuidado uns com os outros. Sim, nós precisamos ter a preocupação ativa com a vida. Para tentar ajudar, para tentar exemplificar, deixa eu fazer um recorte aqui. Deixa eu tentar fazer uma fotografia. Pense você em uma mãe com um bebê recém-nascido. E essa mãe diz amá-lo. Eu amo muito o meu bebê. Naturalmente você olha e fala, realmente, deve amar. Mãe, mas no decorrer dos dias, na convivência, você percebe que ela costuma não dar banho no bebê.
da hora que quer, que pode. Quando o bebê está chorando, se estiver muito tarde, de madrugada, e o sono for muito grande, deixa para depois. Deixa ele com fome. Você vai percebendo que o cuidado, no decorrer dos dias, você vai percebendo que não é um cuidado ativo. Não. É um cuidado negligente. É um cuidado que, quando é possível, faz. E quando não, deixa para lá. Depois eu faço. Depois a gente dá um jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não sei você, mas acho que ao perceber uma mãe assim, a gente pode notar algumas coisas, menos amor em plenitude. Porque amor se preocupa para valer. Vocês que são mães podem me dizer melhor e com mais propriedade do que eu. Quando o bebê chora e está com fome, você corre para o alimentar, porque ele depende de você. Quando o bebê está sujo, você o limpa, porque ele depende de você. E isso é amor, é preocupação ativa. É algo que está literalmente voltado, direcionado. Por isso que eu gosto tanto dessa imagem da mãe, que ao bebê chorar durante a madrugada, literalmente se curva no berço para pegar o bebê. Porque essa imagem é linda. Porque de um ser indefeso, que não tem muitas condições, alguém que tem uma condição maior, se curva na direção, movimento. E nós podemos perceber e notar no Deus de amor que é exatamente esse o gesto que Ele faz para a humanidade. Se curvou em nossa direção. Literalmente sai do seu lugar de grandeza, de potência e literalmente se fragiliza. Se curva na direção da humanidade, de todos nós. E isso é um exemplo magnífico, porque quando nós amamos, nós nos curvamos na direção do outro que mais precisa. E esse outro que mais precisa, às vezes sim, já é um adulto, porque ele cresceu, mas aqui dentro ainda não. E ele precisa de você, do seu alimento, do seu cuidado, da sua preocupação ativa, para que alguma coisa mude, se transforme. E você faz isso num ato de liberdade. Penso eu, que amor e trabalho são coisas inseparáveis. Você diz amar alguma coisa, vai dar trabalho. Não tem jeito. Não tem como. Confesso para vocês, eu amo mesmo a Bethesda, mas dá um trabalho ser pastor aqui. Dá. Eu amo a minha esposa, e amo mesmo, mas dá um trabalho ser marido da Lilian. E eu acho que o trabalho dela é maior que o meu ainda, mas muito maior. Dá trabalho. Porque eu preciso sim estar percebendo movimentos que às vezes são sutis, mas que estão acontecendo. E eu preciso perceber qualquer coisa que não tenha cuidado, que seja negligente de verdade, não é amor, é imaturidade, é folga. E nós às vezes precisamos ser sinceros, eu sou assim, às vezes bem imaturo. Depois eu vejo. Depois eu cuido. E depois pode ser tarde demais. Segunda coisa, responsabilidade. Quem vem às quintas-feiras aqui, provavelmente já me ouviu falar sobre isso. Responsabilidade é algo importantíssimo, essencial para quem ama. Não tem jeito. Responsabilidade é algo essencial para quem ama, não tem como desvincular. E responsabilidade não é um dever. Muitas pessoas, boa parte das pessoas,
acreditam que responsabilidade é um dever. Talvez porque tenham crescido ouvindo o pai falando, você precisa ser responsável, você precisa ser responsável, você precisa ser responsável. E aí você acha que isso é um dever. Não, responsabilidade não é um dever. Responsabilidade é algo voluntário. Literalmente voluntário. Porque responsabilidade é, em última análise, responder por alguém, por algo. E se você voltar na história lá do Gênesis, você também vai perceber que no meio dessa história do paraíso, Deus pergunta a uma das pessoas que estavam ali próximas do paraíso, onde é que está o seu irmão? E ele responde, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Levinas, um filósofo, diz que daí nasce a maior imoralidade da humanidade. Porque quando nós amamos para valer, quando alguém é querido por nós, caro para nós, quando alguém pergunta sobre esse alguém, você não responde, por acaso sou eu responsável por ele. Você não devolve essa pergunta assim. Você responde porque ele está sempre na sua percepção. Então, quando você pensa, onde é que estão os seus amigos? Onde é que está, sim, a sua vida? Como é que vai a sua vida? Para onde vai o seu país? Se a sua resposta é sei lá, ou algo parecido com isso, por acaso sou eu responsável por tudo isso? Desculpa lhe dizer, mas provavelmente não há amor, porque você não quer responder por aquilo. Isso inclusive com a sua vida. Como é que vai a sua vida? E você diz, sei lá, Will, tão corrido que eu nem sei mais. Então, será mesmo que você está dando a devida atenção para o que é mais precioso em você? Será mesmo? Ou será que você está deixando os dias passarem? Se não há resposta para essa pergunta, se a sua resposta é sei lá, o que existe aí é um vácuo. O que existe aí é um vácuo literalmente, é o nada, é a indiferença, é a pitada de egoísmo que não olha para o resto. E aí de novo nós podemos olhar para Jesus de Nazaré e ver que ele faz diferente. Numa pergunta implícita, o que ele faz ali na cruz? Senhor, você não precisava estar aqui, e realmente ele não precisava, e ele responde a uma pergunta que está no ar. Pai, perdoe a todos eles, porque não sabem o que fazem. Essa é uma resposta. Eu estou tão preocupado, estou tão envolvido, estou tão imerso nessa história, que consigo notar que eles estão perdidos, e sim, respondo por eles. E nós podemos olhar essa história e ter ela como uma referência, ter ela literalmente como um norte, porque se queremos seguir o amor, se queremos ter Cristo, se queremos ser cristãos, seguidores do Mestre, nós precisamos começar a responder uns pelos outros. E não importa quem é esse outro, não importa a cor da pele dele, não importa a etnia dele, não importa, porque ele também é um ser humano, e assim como ser humano, somos todos filhos de Deus. Então, quando somos perguntados, como é que vai a sua vida, como é que vai a vida, não dá para dizer, sei lá. Não dá. Não dá para dizer, não sou responsável. Não dá. Terceira coisa, procure respeitar. Respeitar é olhar para o outro de uma forma empática. Respeitar é algo vital. A gente perdeu um pouco a noção do que é respeito. Perdemos. Sejamos sinceros, a gente não respeita mais. Mas nada. Não respeitamos. Se você é daqueles que, por exemplo, quer dominar tudo, que quer dar conta de tudo, que é possessivo, que quer tudo do seu jeito e não olha para o que o outro fala, desculpa, você não respeita ninguém. Porque é só do seu jeito.
Porque literalmente você não para. Porque você é possessivo e você quer que seja assim. E se não for assim, você faz igual um menino mimado, bate o pé. Onde isso vai dar? Se todos nós batermos o pé que nem menino mimado, onde isso vai dar? Onde esse fluxo vai dar? Por que é isso? Porque pessoas com a radicalidade religiosa batem o pé como meninos mimados e ferem o outro? Para quê? Que bem eles estão gerando? Que bem eu e você geraremos se formos radicais, fundamentalistas, se só a minha opinião é a que basta e a do outro pouco importa? Onde vamos chegar? Para quê? Respeitar significa olhar para o outro, olhar nos olhos. E aqui eu volto no texto que nós lemos lá no começo de Mateus. Vamos voltar lá no texto de Mateus, lá no começo. Vocês se lembram o que está escrito? Diz assim, ó. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Felizes, abençoados são os que se contentam não ser mais, nem menos. Eu não sou nem mais, nem menos que você. Nós não somos mais ou menos de qualquer um que esteja aqui. Nós não somos, nós olhamos nos olhos. Respeitar é olhar nos olhos do ser humano, do outro. É isso que é respeitar. É parar literalmente de olhar por cima ou até olhar por baixo. Porque alguns também olham por baixo, porque se acham inferiores. Você não é inferior. Você não é menor. E você também não é maior. Você não é um dono da verdade. Essa empáfia achando que você sabe tudo, você é o sabichão. Você não é. Não é. Nenhum de nós. Porque sempre nos falta algo, porque somos incompletos, porque precisamos do outro, porque essa ideia de perfeição individual não existe, mas a possibilidade de construção de perfeição coletiva, isso sim, porque todos nós, somando o que temos, a percepção, a nossa história, o Cristo que pulsa em nós, o Cristo que pulsa aí em você, nós conseguimos construir literalmente a face e semelhança do Deus, e isso é o paraíso. E isso é literalmente a constituição e formação do paraíso, porque nós conseguimos perceber. Então não seja nem mais nem menos. Não. Não tenha esse olhar por cima, não. Olhe de lado. Olhe para o lado. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. E aqui eu queria voltar na ideia de mãe. Eu gosto muito dessa ideia de mãe buscar o bebê no berço. Porque quando ele chora, naquela angústia, seja por fome, por dor, por alguma coisa que falta, a mãe, ao se lançar no berço, a primeira coisa que ela faz é buscar o olhar dele. Olhando nos olhos, mesmo ele sendo tão pequenininho, tão indefeso. Deixa eu lhe dizer, Deus sai da sua potência, desce e olha nos olhos da humanidade para todos. Para Nicodemos ele olha nos olhos. O grande homem, um grande sacerdote, ele olha nos olhos e diz: Nicodemos, precisa nascer de novo. Precisa ajustar as ideias. Precisa nascer do alto, precisa ter outro jeito de viver. Para a mulher que rasteja, que chega toda machucada, ferida em sua dignidade, porque homens a encontram no processo de adultério e aí sim querem expô-la e colocam ela ali sofrendo, para ela que chega rastejando, Jesus também não olha por cima. Jesus está sentado no chão, escrevendo no chão, e olha, quem é que não tem pecado, atire a primeira pedra, e todos vão embora, e ao olhar nos olhos dela, pergunta: filha, onde é que estão os seus acusadores? Não há ninguém? Nem eu. Então vai e não peques mais. Deus respeita a nossa história.
Porque sabe, sim, que nós somos falhos, que nós temos incompletudes, que nós somos frágeis. Então, nós precisamos aprender a ser semelhantes a Deus nesse sentido. Olhar nos olhos com respeito. Sim, olhando nos olhos com empatia pelo outro, se colocando no lugar do outro, percebendo a história do outro, nós podemos sim construir uma vida melhor e mais bonita, nós podemos coexistir, mesmo que o outro seja diferente de como eu sou. Mesmo que o outro pense diferente, porque eu o respeito e consigo encontrar, sim, um caminho nessa diversidade. Há um teólogo que eu gosto muito, e ele tem uma ideia que me ocorreu agora, que eu acho muito bacana. Diz ele o seguinte: Deus é literalmente, a junção, a coincidência de todas as contradições. Deus consegue ser isso. Porque eu não tenho Ele total. Não. Você também não tem. Mas temos partes. E talvez você pense diferente de como eu penso. Não tem problema. Deus, ainda assim, consegue se mostrar na humanidade, porque Ele está entre nós. Última coisa para mim terminar. Para eu terminar. O conhecimento. É preciso conhecimento. E aqui eu não estou falando de dados, não. Não estou falando de informação, não. Informação, a minha geração e nós todos envolvidos nesse mundo contemporâneo somos muito bons. Santo Google ajuda pra caramba. A gente tem informação rápida, ágil, não é disso que eu estou falando. Estou falando de um outro conhecimento. Estou falando de outra coisa. É conhecer o outro como de fato ele é. Como ser humano. É conhecer a profundidade do outro. É entrar no coração do outro. É conhecer esse lugar sagrado chamado coração. E isso só é possível quando nós temos interesse por coisas, ou melhor, por pessoas, para além de nós mesmos. É esse conhecimento que eu estou falando. Deixa eu tentar exemplificar. Pense você em um amigo, um grande amigo. Você consegue notar quando ele está com raiva? Consegue? Mesmo quando ele finge? Quando ele faz aquela cara de paisagem, você consegue notar? Sua esposa? Consegue? Seu marido consegue notar? Quando ele está com raiva? Chega em casa, faz aquela cara de paisagem, finge. O que foi? Nada. E o nada é tudo. Você consegue notar? Pois é, a gente consegue notar. Mas vamos andar um pouco mais. Notar que o outro está com raiva é algo meio que quase intuitivo. Vamos andar um pouco mais. Você consegue notar o que está por trás da raiva? Porque a raiva é um movimento. Agora, o que está por trás daquilo? Você consegue notar que talvez o que esteja por trás daquela raiva seja ansiedade, preocupação? Você consegue visualizar, às vezes, na raiva a solidão? A percepção de que o outro está com medo porque está sozinho, e por estar sozinho se sente acuado, e a maneira como ele expressa é raiva? Você consegue notar? Você consegue notar, por exemplo, que o outro às vezes se sente culpado por algo que fez, e aí ele expressa com raiva, porque está com raiva de si, porque não conseguiu acertar? Você consegue notar? Acho que nós precisamos ter literalmente esse conhecimento ou esse interesse de olhar para o outro para notar, sim, o que está para além da raiva. E quando eu falo do outro, eu estou falando do outro que está próximo de você. Eu não quero que você seja, por exemplo, messiânico. Do mundo inteiro, Will, não dá, eu não vou dar conta, é verdade. Não dá conta mesmo.
Nem eu, como terapeuta, dou conta. Tem uma hora que eu preciso parar, deixa eu parar, deixa eu respirar, deixa eu tomar um café, porque não vai dar conta. Não dá, ninguém dá conta. Mas para quem está perto de você, para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo, nem para esses você consegue parar e notar o que está para além daquele movimento? Acho que nós precisamos, sim, amar o próximo como a nós mesmos. Porque é isso. Amar o próximo como a si mesmo é literalmente mergulhar no interesse de perceber o outro como ele é. E perceber que existe algo para além daquilo que ele está demonstrando. Porque aquela demonstração pode não ser totalmente o que ele quer dizer. Existe algo por trás daquilo. Como existe algo por trás do que fazemos. Por isso que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque você pode notar isso em você. Tem horas que você demonstra raiva e aí você quer dizer outra coisa. O outro também é parecido com você. Ele também é assim. Então nós precisamos romper, sair desse literalmente prisão egoísta. Não é romper, é ter interesse no outro. Quando você nota a outra pessoa ansiosa, preocupada, nós enxergamos literalmente que ela sofre. E perceber o sofrimento do outro é literalmente uma possibilidade de libertação. Porque quando a gente nota que o outro sofre, o que a gente faz, porque Deus pulsa dentro de nós, é se movimentar na sua direção. Então, nós precisamos olhar para o outro. E Jesus demonstra isso de uma forma claríssima. Claríssima. Tomar consciência do bem e do mal é literalmente tomar consciência da liberdade, como eu disse. O Deus encarnado em Jesus, literalmente, estava no seu exercício pleno de liberdade. Mas ele escolheu amar. E não um amor bonitinho, platônico. Um amor que tem o cuidado, a responsabilidade, o respeito, o conhecimento profundo do outro estava em jogo. Para a humanidade. Então, para eu finalizar, deixa eu deixar um texto para vocês que está em Lucas, capítulo 4, apenas 2 versos, 18 e 19. Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. O próprio Jesus diz assim: E o Espírito de Deus estava sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar o perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Deixa eu dizer uma coisa a você. Essa mensagem de Jesus não está no passado. Ela está no presente. Ele veio sim para nos dar vista. Se você literalmente cegou a sua alma, se você cegou a sua sensibilidade, ele vem para te dar vista. Se você tem literalmente um espírito pobre, de só olhar para você, ele veio literalmente para te tirar desse lugar. Sabe por quê? Porque este ano, em outras palavras, hoje é o dia que ele vai agir, porque ele mora aí dentro. E quando nós olhamos, ele pulsando dentro de nós, um novo tempo está inaugurado. E a ideia de paraíso deixa de ser apenas uma ideia e começa a ser real, porque eu e você
construiremos o paraíso dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, com os nossos amigos, sentando à mesa, repartindo o pão, repartindo a vida, literalmente sendo agentes da esperança, porque somos, sim, novas criaturas em Cristo Jesus, porque Ele agora vive em nós. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo. Este Cristo que encarna o amor, que vive em nós. E assim nós podemos, literalmente, construir um novo tempo. Espero que assim seja na sua vida, na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, no seu lar, com o seu amigo. Posso lhe falar uma coisa? Se em algum momento a vida se perdeu, ficou pelo caminho, deixa eu lhe dizer, tem um ato revolucionário. Em dias de ódio, ame. Quando você fizer isso, a vida vai acontecer.